Irmãos, vamos deixar a nossa Bíblia aberta lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Vamos continuar de onde paramos, a partir do versículo 5. Antes da gente entrar no texto, queria comentar com os irmãos que existem, assim, algumas mentiras, né, que são espalhadas e que continuam sendo repetidas pelas pessoas, mesmo que elas já tenham sido desmentidas, né, por assim dizer. Elas vão sendo reproduzidas e elas se tornam tão populares que acabam sendo tidas como verdadeiras. Por exemplo, quem é que já ouviu falar que a gente só usa 10% do cérebro? Essa é uma mentira muito popular, de que a gente só usa 10% do cérebro. Começou ali em meados do século XX, né, século passado, e é reproduzida até hoje. Até hoje, gente diz que o ser humano só usa 10% da capacidade do cérebro. Parece até que tem 90% que a pessoa não usa, que está adormecido, que se a pessoa destravar o código, né? Tem até um filme, aquele filme Lucy, já assistiram? É bem interessante aquele filme. Outra mentira muito comum, quer dizer, não sei se é tão comum, né? Mas eu já ouvi, é dizer que a muralha da China dá para ver do espaço. Quem já viu essa mentira? Gente, a muralha da China, ela é muito extensa, mas ela é fina, ela é estreita. Ela não é um monumento gigantesco, assim, né? Então, é mentira, não dá para ver a muralha da China do espaço. Inclusive porque ela é quase da mesma cor da vegetação, né, e das coisas que tem ali ao redor. Então, lá do espaço, se você for ver qualquer imagem de satélite e colocar ali próximo, não dá para ver a muralha da China. Ela realmente é extensa, mas ela não é larga, né? Então não dá para ver a muralha da China. E tem uma terceira mentira, tá? Muito popular, que é a de que Deus, nesse momento agora, não está irado contra pecadores. Essa é uma mentira muitíssimo popular. E faz parte dessa invenção o pensamento de que, para todos os efeitos, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem já viu essa frase? Muito comum. Mas é interessante porque, lá em Êxodo 34, quando Deus está falando de seu nome a Moisés, ele vai dizer o seguinte: eu sou o Deus que mantém o amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado, não deixa de punir o culpado. Então, nesse sentido, Deus não está só irado, mas Ele está irado. E vai chegar o dia que essa paciência de Deus contra todo pecado vai dar lugar à ira de Deus somente. E a Bíblia diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então hoje, no nosso texto de Abacuque, a gente vai ver um lado da salvação que se faz com retribuição. Se os irmãos prestarem atenção na leitura do texto no início do culto, já fica claro que o nosso texto fala de retribuição contra o pecado. Retribuição contra o pecado. Nós vamos lendo à medida que a gente for comentando o texto, porque ele é um pouquinho grande, já foi lido no início do culto. E logo no versículo 5, nosso primeiro versículo, o Senhor aqui, né, na profecia, faz uma recapitulação da violência e da impiedade dos babilônios. Olha o que diz aí no versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações
e ajunta para si todos os povos. Mais uma vez, a impiedade é a motivação e a força para alcançar a riqueza e o poder para os babilônios. Contudo, tais ganhos, eles são ilusórios, são motivos de zombaria. Olha o que diz aí o versículo 6. Todos estes povos, esses que a Babilônia alcançou com a sua violência, todos estes povos um dia rirão dele e com canções de zombaria dirão. E a partir daqui, a gente vai encontrar um texto que tem uma estrutura, tá? Esse texto está dividido em 5 ais. Essa expressão ai é uma expressão de julgamento, tá? De juízo mesmo. Jesus usa essa expressão, Salomão vai usar essa expressão na dedicação do templo, tá? Outros autores bíblicos usam essa expressão, que é uma expressão de julgamento, de juízo mesmo. E aí nós temos aí 5 ais nesse texto. E esse julgamento, esses ais, são compostos de uma exposição do pecado que traz o juízo. Então, a gente vai ver que em cada um desses ais, o pecado é exposto e o juízo que esse pecado traz também é exposto, como ele vai acontecer. O primeiro ai está dos versículos 5 a 8, diz assim, ou do versículo 6 a 8, na verdade. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Então veja, o primeiro ai, ele julga o acúmulo pecaminoso das riquezas. O juízo que vai ser retribuído por causa desses pecados virá precisamente daqueles que foram saqueados e dos que restaram do saque que a Babilônia fez desses povos. Então veja, esse padrão de a exposição do pecado e do juízo que esse pecado traz, a gente vai encontrar em todos os ais. No caso desse aqui, é um julgamento contra o acúmulo pecaminoso das riquezas. Lembrem que os babilônios, quando eles causavam sua devastação aos povos, eles saqueavam, roubavam seus tesouros, roubavam aquilo que lhes era caro e acumulavam para si riquezas que eram resultado desse saque. Inclusive, nós ficamos sabendo pela história de Israel, ali nos livros históricos, que um dos lugares em Israel que foi saqueado pelos babilônios foi o próprio templo. Então eles invadiram o templo e roubaram os tesouros que haviam lá. O ouro, as pedras preciosas, a prata, o bronze, enfim. Eles costumavam saquear aonde eles invadiam e agiam ali com violência. E esse ai condena justamente esse ganho de riquezas, esse acúmulo de riqueza é pecaminoso, feito através do saque, da violência, da invasão. O segundo ai, ele julga a segurança obtida pecaminosamente. Segurança aqui em que sentido? De não ser invadido. Olha o que diz aí, versículos 9 a 11. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. É interessante, essa expressão aí, pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal, é justamente fortificar a cidade, o império, a fim de que não seja tomado por outros, tal como ele faz com aquelas nações. Então veja, a busca pela segurança é pecaminosa,
através da intimidação, através da humilhação que fazia dos outros povos. E esses tesouros que eles saqueavam também serviam para enriquecer, né, seus exércitos, para fortalecer suas cidades, enfim. Essa busca de segurança que acontece de forma pecaminosa. Lembram que lá no versículo 6 diz assim, ó, todos estes povos um dia rirão dele e com canções de zombaria dirão. Olha só que interessante, essa retribuição que a gente vê aqui, ó. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Olha que ironia. Na busca pela segurança, os babilônios pecavam contra si mesmos. Porque aquela segurança que eles buscaram de forma devastadora, violenta, pecaminosa, resultou no juízo para eles mesmos. E então, a figura que o profeta constrói aqui é o seguinte, que Deus, né, através do profeta, constrói aqui é a seguinte, sabe essas pedras que você edificou para a sua segurança, elas vão depor contra você. E o madeiramento que você utilizou vão depor contra você, contra a sua violência. Então, é meio irônico aqui, é uma zombaria mesmo. Ó, na busca de segurança, você causou sua própria ruína. Entende? O terceiro ai, que está aí dos versículos 12 a 14, julga a glória, o nome, a fama alcançada pecaminosamente. Olha o que diz aí, os versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A Babilônia, irmãos, como nós vimos aqui, era um império, tá? E nesse ponto aqui, né, era o império mais poderoso da terra, tá? Nesse ponto aqui, era o império mais poderoso da terra. E como império, né, era uma nação, um povo, uma cultura, por assim dizer, que buscava o domínio das outras para enriquecer, ter poder e ser temida mesmo. A intenção da Babilônia era não ser enfrentada por ninguém e dominar a todos. Era ter um nome, era ter a glória, era fazer seu nome famoso entre todos os povos. Lembra daquela visão que Nabucodonosor ele recebeu e em seguida ele mandou fazer uma estátua de ouro e que todos no reino, quando ouvissem a música tocar, deveriam se prostrar diante daquela estátua? Era isso que a Babilônia buscava enquanto império. Fama, glória, ser temida, nunca enfrentada, mas dominar a todos. Então, repito, é uma canção de zombaria aqui. É uma canção de zombaria. Ao buscar a sua própria glória, ao buscar que seu nome seja temido, eles iniciaram a sua derrocada, o seu envergonhamento. Porque o Senhor diz assim, ó, acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Ou seja, todo esse trabalho que os babilônios sempre tiveram de construir um nome, de ser temido, de alcançar fama, é como se fosse lenha jogada para o fogo. E isso vem do Senhor. Porque no final das contas, não é a Babilônia que terá glória, mas toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Entendem? Então, é uma zombaria mesmo. Está carregada de ironia esse julgamento, está carregado de ironia esse julgamento. No fim das contas, o nome da Babilônia não seria temido ou conhecido, mas a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor.
todo esse trabalho que a Babilônia teve foi em vão. Para quê? Que adiantou percorrer tantas terras, devastar tantos povos e, no final das contas, ser derrubada. E é interessante, né? Versículos anteriores dizem assim, ó, você fez de tudo para pôr o seu ninho lá no alto, para ter segurança, para escapar. Mas o que você faz é como lenha para o fogo, é nada, é em vão. É trabalho feito para nada. O quarto ai, que está aí dos versículos 15 a 17, julga a ira e a violência pecaminosas. Olha o que diz o texto. Ai daquele que dá a bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, você também, beba e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Esse quarto ai, como eu falei, ele julga a ira e a violência pecaminosa que são dirigidas, são direcionadas, voltadas contra o próximo, apenas para devastar e humilhar. Dar a bebida aqui não é literalmente dar bebida para a pessoa beber, não, tá? Dar bebida aqui significa fazer com que os povos experimentem da sua ira, fazendo os povos experimentarem da sua violência, do seu poder para a guerra, do seu poder para devastar. E aí, como uma canção de zombaria, né? No final das contas, eles beberiam também da taça que está na mão direita do Senhor. É a justa retribuição àquilo que eles fizeram. Essa humilhação, essa violência que fez sofrer os povos, incluindo Israel, alcançaria os babilônios e viria diretamente da mão do Senhor. A justa retribuição alcançaria os babilônios. É interessante demais aqui, ó. No versículo 15 diz assim, ó. Você deu ao seu próximo bebida até que ele ficasse bêbado para lhe contemplar a nudez. A intenção dos babilônios era humilhar. Mas aí o que diz, versículo 16. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A revista atualizada diz assim, exponha a sua incircuncisão. São duas palavras diferentes. Está demonstrando aqui que esses babilônios não têm parte nenhuma com o Senhor, não estão em aliança com Deus. Não estão em aliança com Deus. E aí, na tentativa de expor e envergonhar os povos, eles mesmos seriam envergonhados. Vão ser achados longe de Deus, distantes do Senhor, sem parte alguma com Ele. E por isso que a sua retribuição é mais do que justa. É mais do que justa. E é mais interessante ainda aqui, porque em vez de um convite a um banquete de comunhão com Deus, por causa da sua incircuncisão, que eles recebem do Senhor, é uma taça da sua mão direita, cheia de ira, a justa medida por aquilo que os babilônios fizeram aos povos que eles saquearam, violentaram, roubaram, destruíram, devastaram. E o quinto ai, temos aí dos versículos 18 a 20. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. O quinto ai julga o pecado da idolatria. Os babilônios eram um povo idólatra. Tinham seus próprios deuses, os adoravam e dedicavam tudo a eles. Lembram quando Daniel e os seus
companheiros são exilados lá na Babilônia. A primeira coisa que o rei lhes faz é lhes dar um nome babilônio, de dedicação aos deuses. Como a maioria dos povos antigos, tudo era dedicado aos deuses, tudo vinha dos deuses, era para eles. Nessa relação aí de troca, né, de manipulação, enfim, isso que é paganismo. E esse pecado da idolatria, os irmãos vão se lembrar que ele é extremamente sensível na história do povo de Israel. Os 2 primeiros e principais mandamentos dos 10 que o povo de Israel recebeu, lá em Êxodo capítulo 20, logo após atravessarem o mar, confronta diretamente esse pecado da idolatria. Primeiro, não tenham outros deuses diante de mim. Segundo, não façam imagem de escultura. Então, é um pecado extremamente sensível. O fato dele finalizar os ais aqui, significa dizer que de todos esses aqui, o pior é o da idolatria. Porque foi por causa da idolatria que os babilônios fizeram todas as outras coisas. A religião levou à ação. O que explica esse ai aqui e os demais é o seguinte pensamento. Mesmo superpotências, tal como a Babilônia, são instrumentos na mão de Deus. E o Senhor dirige soberanamente a força dessas nações, dessas superpotências, para realizar os seus propósitos. Contudo, essas nações, uma vez que são agentes morais e não são motivadas pela obediência a Deus, mas por suas próprias ambições e idolatrias, também seriam julgadas. Então veja, a Babilônia não se levantará contra Deus para dizer, mas o Senhor me suscitou. Eu estava nas suas mãos para fazer o que o Senhor mandou. É verdade. Mas é verdade também que o que motivou a Babilônia não foi a obediência a Deus, mas a idolatria, a violência que estava no coração deles, o pecado que os dominava, e por isso eles serão julgados. É interessante ver aqui, nesses versículos, que Deus zomba de ídolos que não são capazes de falar. Olha o que ele diz aqui, versículo 19. Poderá o ídolo dar orientação? E no versículo 18, confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Contudo, no versículo 20, diz assim, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Como uma ironia, ele vai dizer assim, os ídolos são mudos. No meu caso, os outros é que ficam em silêncio diante de mim. Então, é uma ironia, uma zombaria feita contra a idolatria da Babilônia. Vocês seguem a ídolos mudos. O Deus verdadeiro, os outros é que se calam diante dele. Ele está no seu santo templo, diante dele cale-se toda a terra. Irmãos, salvação e juízo andam lado a lado. Salvação e juízo andam lado a lado. Lá no Salmo 76, versículo 8 e 9, diz assim, dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu, quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar os oprimidos de toda a terra. Eu lembro também de outro texto, está lá em Isaías 63, 10 capítulos depois de Isaías 53. Né? Muito interessante isso. E aí o profeta tem a visão de alguém chegando, e aí ele pergunta, quem é esse que vem com a roupa toda suja de sangue? E aí, esse que vem chegando diz assim, sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Aí é mais interessante porque talvez você possa pensar no primeiro momento que esse sangue é dele próprio. Né? Não é aquele sangue
de Cristo, como do seu sacrifício, não. Porque quando o profeta pergunta assim, e por que a sua roupa está toda suja? Como quem pisa uvas no lagar. E aí a resposta desse que vem chegando é a seguinte: sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. O sangue não é de quem está chegando, o sangue é de outros, que ele pisou na sua ira e na sua indignação. Mas aí é que vem. Diz assim: pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Justiça, juízo, ira de Deus anda lado a lado com salvação de Deus. Salvação e retribuição não são coisas separadas. Lá em Apocalipse, capítulo 6, ali na abertura dos selos, João vê ali as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Cristo, e elas clamam assim, as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Cristo, clamam assim: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Olha o que essas almas esperam. Vingança, retribuição. E então começa o juízo de Deus, e lá nos versículos 15 e 17 diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro? Ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? O Cordeiro que deu sua vida também está agora irado. Se os irmãos perceberam, cada vez que eu fui passando pelos ais, em cada ai, eu falei assim: tal ai julga o que foi feito de forma pecaminosa. Nós temos um texto aqui, claro, que fala da justa retribuição que Deus traz, no caso aqui aos babilônios, por causa dos seus pecados. Retribuição, juízo, justiça, é disso que o texto está falando. Essa justiça retributiva de Deus é uma doutrina bíblica. É dura, mas é verdadeira. A gente vê aqui um pronunciamento do próprio Deus contra os babilônios e contra os seus pecados. E a ira de Deus, que vem por causa do pecado, é como um recurso da sua justiça. Ora, porque Deus é justo, como eu já havia falado no texto lá de Êxodo 34. Ele perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. E retribuirá a cada um segundo o que fez. Aqueles que, de coração obstinado, decidem pecar contra a santidade de Deus, receberão a justa medida do seu pecado. É difícil para mim também, viu? Quase não durmo essa noite. Mas Deus deu graça. Quando o Senhor, irmãos, Ele se levanta para salvar, Ele também se levanta para julgar. Quando Ele se levanta para salvar, Ele se levanta para julgar. E fazer uma afirmação como essa é extremamente contracultural. Por quê? A ideia que a gente costuma cultivar de Deus é a que somente nos beneficia mesmo quando pecamos. A gente cria um Deus à parte do Deus verdadeiro, que é um ídolo, que vai ser paciente para sempre, que não julga nunca,
ou até mesmo que vai salvar todos por causa do seu grande amor incondicional. Esse não é o Deus da Escritura. É um ídolo, mas não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, se a gente o conhece de fato, a gente sabe que a sua paciência é longa, mas tem tempo determinado. O Senhor tarda o seu juízo a fim de que todos se arrependam. Pedro fala disso, mas o juízo tem dia estabelecido. Ele tarda, mas está estabelecido, tem um dia estabelecido. Sabemos que Deus amou o mundo e deu seu Filho, mas que os que não estão no Filho já estão condenados. Então existe um lado da salvação que se faz com juízo e com retribuição. É difícil, mas é real. E aí eu gostaria de trazer aqui 2 reflexões muito rápidas a respeito desse tema. Semana passada, a pergunta-chave foi: fé em quem? Né? Hoje, a pergunta-chave é: salvos de quê? Nós apresentamos Jesus como Salvador e pregamos o Evangelho para as pessoas, mas a gente tem contado a elas toda a história. Para muitos, não faz sentido a ideia de ter um Salvador, porque elas não sabem exatamente do que precisam ser salvas. Já pararam para prestar atenção nisso? Se as pessoas não souberem do que elas precisam ser salvas, como é que vai fazer sentido para elas a ideia de um Salvador? E se tem algo claro no texto que a gente viu hoje, é que o pecado é uma realidade degradante. Degradante. Começa com a idolatria e termina em violência, devastação, lucros, riquezas obtidas de forma pecaminosa, vergonha e coisas afins. Só que na nossa época, na nossa realidade, a fim de esconder o fato do pecado, até as palavras que a gente usa têm moldado a nossa percepção. Olha só, pecado hoje é chamado de erro, falha, equívoco. Isso até preserva, né, o que é feito contra o outro. Olha, eu errei com você, eu falhei com você. Mas diminui a dimensão vertical daquela prática, porque não é mais pecado. Não é mais contra Deus. Aí o arrependimento que o pecado requer, hoje em dia a gente chama de autoaceitação. De reprimir as coisas que estão dentro de você. Não faça isso porque não é saudável. Aí a disciplina que o pecado requer, aí a gente chama de cancelamento. Que é para a gente ter uma visão negativa do que é disciplina e não querer aplicar ela na igreja. Porque cancelar alguém é horrível. Aí a verdade hoje é apenas a percepção que a pessoa tem, e aí relativiza o que é a mentira ou a falsidade. Você não pode mais dizer que o que a pessoa acredita é uma mentira. Justiça de Deus foi reduzida à justiça social. Então não há mais justiça de Deus contra o pecado, né? Erro, falha, equívoco, agora é você fazer mal para os outros apenas. O Evangelho, as boas novas, agora é espiritualidade, propósito, mensagem de amor. E aí, como eu falei no início, as pessoas não sabem mais do que elas precisam ser salvas. Então, que evangelho da salvação é esse? Salvo de quê? Eu não sei do que eu preciso ser salvo. Temor do Senhor agora é respeito, admiração. Né? E santidade agora é autenticidade. Irmãos, lembram da parábola do filho pródigo? O que acontece logo no início da parábola? O irmão mais novo chega para o pai e diz assim: olha, divide os teus bens
porque eu quero a minha parte. Não é comum o filho pedir ao pai a herança antes do pai morrer. O pai estava vivo ainda. Que herança é essa que é dada antes da pessoa morrer? Irmãos, quando a gente peca, a gente está passando um recado. Sabe qual é? Que se a gente pudesse, a gente queria ver Deus morto. Se a gente pudesse, quando a gente peca, o que a gente queria era ver Deus morto. É como pedir a herança ao pai enquanto ele ainda está vivo. Isso choca os irmãos? Não sei. Mas que o pecado fez com o Filho de Deus na cruz? Não matou ele, não? Será que essa não é a consequência mesmo do pecado? Isaías 53, versículo 5 diz assim: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O pecado é uma dura e presente realidade. E quando a gente faz ele, quando a gente comete o pecado, a gente faz tal como ele é, com toda a sua feiura, e não importa as palavras que a gente use para diminuir. E se a gente, como igreja, não der os nomes certos, a gente pode perder de vista o nosso chamado para a santidade, além de anunciar um evangelho que não salva de nada. Quando Deus expõe os pecados dos babilônios, a gente vê aqui nesse texto, ele não usa meias palavras, ele diz logo: violentos, gananciosos, idólatras, é tudo isso que vocês são. Não tem meias palavras. Pecado é pecado. Olha só, Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do amor de Deus, se Deus quiser. Da graça de Deus, tomara que a gente chegue lá. Mas ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Antes que as pessoas possam receber Jesus como Salvador, elas precisam entender que são pecadoras, que estão num estado de rebeldia contra Deus e que essa rebeldia traz justiça retributiva. E usando aqui a linguagem de Jesus, não sairemos de lá até pagar o último centavo. Juízo de Deus. E é o que me leva à segunda aplicação, reflexão. Irmãos, Deus julgará os ímpios que não se arrependeram com justiça retributiva. Repito esse ponto. E aqui é que mora o perigo. Por quê? Existe algo sobre o pecado que muitas vezes a gente ignora, que ele é sempre contra Deus. Não existe esse pecado que é feito sozinho e que o único prejudicado é a própria pessoa que cometeu o pecado. Todo pecado é contra Deus. E o que isso significa? Por que eu disse que é aí que mora o perigo? Porque a consequência do pecado é uma consequência proporcional a algo que é feito contra um Deus que é santo, justo e bom. Então, quando você peca, você não é o único prejudicado. Um Deus que é santo, justo e bom foi afrontado. E a consequência que você vai colher disso, a retribuição que isso trará para você, não é apenas a própria consequência do pecado na sua vida. Não, haverá ainda retribuição da parte de Deus, o principal ofendido pelo seu pecado. Por isso é que o juízo de Deus vai acontecerá. E mais, para nós que somos igreja, isso não só é verdadeiro, como é necessário. Veja que antes de sermos apresentados aos novos céus e nova terra, lá em Apocalipse 21,
O texto logo anterior é um texto que fala de Deus sentado no trono e todos, grandes e pequenos, aparecendo diante dele para serem julgados, e todos foram julgados segundo as suas obras. Então, para que a realidade das promessas de Deus para o seu povo, antes que ele diga, eu vou enxugar todas as suas lágrimas e não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza, ele vai precisar separar os bodes das ovelhas. É isso que eu estou tentando dizer desde o início, quando eu digo que juízo, retribuição faz parte de salvação, andam lado a lado, uma com a outra. Quando Deus se levanta para salvar, Ele se levanta para julgar. Se você puder memorizar essa frase, meu trabalho foi feito. Quando Deus se levanta para salvar, Ele se levanta para julgar. É interessante porque nesse texto de juízo, Deus vai começar a julgar as pessoas, e aí Ele abre um livro que é chamado de livro da vida. Olha só que interessante. Quando o livro da vida é aberto é porque Deus está julgando. Como é que a gente pode separar salvação de juízo? Como é que a gente pode separar salvação de retribuição? Não tem como. A Bíblia não faz essa separação. Ela não faz essa separação. E aí eu bato sempre nessa tecla, desde a primeira pregação aqui em Abacuque. Eu fico me perguntando, como é que diante de uma realidade aterradora como essa, de que Deus se levantará para julgar, de que Ele está irado contra os pecadores, e de que o juízo de Deus é definitivo, como diante de uma realidade aterradora dessa, amedrontadora como essa, a gente é capaz de dizer para as pessoas que Jesus morreu para que elas fossem felizes, ou que Jesus morreu para que elas fossem prósperas? Será que a gente não está passando para elas o recado de que o pior problema que elas têm agora é tristeza, pobreza, solidão, coisas que a gente padece e que a gente até quer solução, mas que não chegam nem perto de um Deus que está irado contra os pecadores? Como que a nossa mensagem para as pessoas é que Deus quer vê-la feliz? Irmãos, não se engane. Não se engane. No Evangelho, Deus te livra dele. No Evangelho, Deus te livra dele. O Evangelho é Deus segurando a mão contra você. A gente não é salvo das consequências presentes do pecado somente. Não somos salvos do diabo, do mundo, do pecado propriamente dito, vamos dizer assim. No Evangelho, nós somos salvos de Deus. De Deus, da ira de Deus, que se levanta contra o pecador, que não se arrepende, que está em completa rebeldia contra Ele. E naquele dia determinado, não haverá mais misericórdia. Naquele dia não haverá mais graça. Não haverá mais misericórdia. Como diz lá em Abacuque 2,16, somente a taça da mão direita do Senhor será a bebida dada àqueles que pecam contra Deus, mas não se arrependem nem creem nele. Não haverá misericórdia naquele dia. Não haverá mais. E essa bebida é a ira de Deus. E não tem nenhum jeito de se livrar se não está em Cristo. Não há como escapar se não for ter sobre si o sangue de Jesus cobrindo seus pecados. Não pensem, irmãos, que a paciência de Deus durará para sempre. O justo viverá pela fé,
Mas o ímpio não deixará de receber toda a justa retribuição que ele merece. Não deixará de receber toda a justa retribuição que ele merece. É isso que a palavra de Deus ensina. Irmãos, nosso texto diz assim: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, mas não pense que isso não se fará através da justiça e do juízo de Deus, porque é por essas coisas que se fará. Essas aplicações que eu coloquei aqui, elas têm dois objetivos principais. A primeira é nos relembrar do que fomos salvos e do que em Cristo agora nós estamos livres. Repito, da ira de Deus. É disso que a gente foi livre. Em segundo lugar, é nos instruir a anunciar todo o conselho de Deus. Porque, irmãos, isso é muito sério. Um meio-deus não é o Deus verdadeiro. Um Deus pela metade não é um Deus verdadeiro. E nós fomos chamados a anunciar todo o conselho de Deus. Então veja, o Deus verdadeiro é rico em perdoar, compassivo, misericordioso, mas dele também se diz, ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. As duas coisas, não uma só. Não é a parte A, nem só a parte B, é A e B. Ele nos convida, sim, a um banquete de comunhão com ele. É verdade. Ele nos convida a um banquete de comunhão com ele através de Cristo. Verdade verdadeira. Mas também aos pecadores obstinados, ele lhes dará a taça que está na sua mão direita. A taça da justiça, da ira e da retribuição. Parte A e parte B. Oremos. Senhor Deus e Pai,